Bom, gente, boa noite. Então, nós vamos iniciar hoje. Eu preparei uma aula assim mais dinâmica, né, para essa nossa reunião de hoje. O que que eu vou fazer? Eu vou corrigir aquele exercício do MVA, né, aquela parte que a gente precisa fazer o cálculo do custo médio ponderado do capital. A gente vai fazer um levantamento prático de uma construção de uma DLPA e de uma DMPL. Um exemplo prático de uma pessoa que fez isso. Eu procurei assim uma outra forma de vocês verem como é que é feita essa construção. Construção esta feita no Excel, que como a gente já conversou, é uma ferramenta muito importante na vida, né, de nós contadores aí. Já estou contando com vocês como contadores. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, a gente vai começar com a correção do exercício. Marcos, boa noite. A gente vai começar com a correção do exercício, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem... Boa noite, Marcos. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa correção, vocês me avisem, e aí a gente vai tocando assim devagarzinho. Boa noite, Paulo. Boa noite. Aí a gente vai tocando aí devagarinho, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Então, na última aula a gente fez isso aqui, falamos, né, dos dois indicadores de desempenho, que a gente pode chamar assim, certo? De indicadores de desempenho. Só que hoje a gente vai focar aqui, ó, na correção do MVA, tá certo? Como é que funciona? Olha lá. O grande X da questão, gente, eu coloquei esse aqui errado, esse aqui tem no slide da aula nossa anterior, vocês desculpem que eu esqueci de apagar. O Eva aqui está evidenciando, né, que ele vai fazer um desconto do lucro após a apuração do capital próprio, etc, etc, que a gente já viu. Mas eu quero o foco aqui, ó, nos demonstrativos, porque qual que é a grande dificuldade de fazer o cálculo da ferramenta? É a gente achar os percentuais que tem lá no balanço patrimonial do capital de terceiros e do capital próprio, para a gente estar achando o valor do custo médio ponderado do capital, tá certo? Então, eu deixei aqui separado como que é feito esse cálculo. Ô, Gisele, boa noite. Como que é feito esse cálculo? Aí vocês vão entender direitinho aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês param, que a gente discute e explica direitinho, tá ok? Então, aqui ele apresentou uma DRE, a gente viu essa DRE na aula passada. Ele nos informou que o custo do capital próprio é 20% do PL. Então, 20%, 56 mil, a gente tem um EVA de 36 mil aqui, tá ok? 56 menos 20, temos aqui 36 mil. Até aqui não tem dúvida. Eu quero salientar para vocês, todas as vezes que a gente tiver fazendo esse tipo de exercício, eu tenho que fornecer esse percentual aqui para vocês, ó, porque senão não tem jeito. Ô, José, boa noite novamente. Senão não tem jeito de fazer o cálculo, tá certo? Então, eu coloquei separadinho aqui só a parte que é para a gente fazer o cálculo da ferramenta, tá certo? Então, olha só, cálculo do MVA. A representação matemática do MVA é dada por o EVA do ano 1, o EVA do ano 2, e assim sucessivamente, de quantos anos, né, pedirem
no enunciado e na nossa vida prática contábil aí. Queria falar, gente, que isso aqui, ó, cada dia que passa é uma ferramenta gerencial de tomada de decisão, tá certo? Às vezes a gente não familiariza muito com isso aqui, porque não vê, né? Então, por isso que eu repeti isso aqui e eu trouxe um videozinho lá no final para vocês, depois que eu explicar DMPL e DLPA, vou mostrar uma outra pessoa montando uma DLPA e uma DMPL na prática, para vocês verem como é que funciona e como é que cada vez mais o mercado está precisando da montagem desses dois demonstrativos. Mas vamos aqui por partes. Então, a gente tem essa formulazinha aqui, que o principal é fazer o cálculo do custo médio ponderado do capital, tá certo? Aí, a gente vinha explicando aqui que ou seja, é o desconto ao valor presente dos EVAs, né, de cada ano, futuros à taxa do custo médio ponderado de capital da empresa, que é o CMPC. Aí, aqui, é um exemplo, aí a gente vai ver como é que funciona o cálculo do CMPC. Aqui, ó, a gente precisa saber o percentual desse valor e desse valor para a gente fazer o cálculo do custo médio ponderado do capital. O que que eu fiz? Ele, além disso tudo, só um minutinho, gente. Deixa eu mandar aqui uma coisa. Para vocês entenderem isso aí de... Só um minutinho, gente. Hoje, todo dia essa perrenga. Aí, a gente depois precisa também... A gente precisa também... Só vocês, meu ambiente. Vocês, quando não é eu, quando não é você, sou eu. Olha só. Então, aqui também ele deu uma DRE para mostrar para a gente, e vocês vão ver que naquele slide lá da aula anterior, eu pulei, né? Eu pulei, não, eu fui em cima de um outro assunto, aí às vezes confundiu na hora de fazer o cálculo do custo médio ponderado do capital. Tá certo? Olha só. O exemplo prático da aplicação do EVA. Passivo total. Então, nós temos aqui, ó, 150 mil. Então, eu vou voltar nele aqui para a gente entender direitinho o custo médio, para achar o custo médio ponderado do capital. Olha só. Então, nós temos aqui um total de passivo de 150 mil, sendo que passivo circulante e não circulante 50 mil, e um patrimônio líquido no total de 100 mil, totalizando 150 mil. Aí vamos seguir a linha de raciocínio aqui. Ó. Financiamento, que a gente chama de capital de terceiros. O que é capital de terceiros? É o passivo circulante mais o passivo não circulante. O que representa esses 50 mil aqui, ó, no total do PL? É só fazer uma regra de 3.
50 mil proporcional a 150 mil é 33%. E o patrimônio líquido, que é o capital próprio, é 100 mil. O que os 100 mil significa em porcentagem em relação aos 150 mil? 66,66%. Então, a gente tem 33%, 66,66%. Supondo que o custo de cada fonte de financiamento seja capital de terceiros 2,5%, capital próprio 5%. O que acontece? Esses valores aqui também eu tenho que dar para vocês. Ou seja, não basta só os dados do balanço, não. Essa informação, na prática, eu também tenho que colocar esses dois valores para vocês também. Ok? Então, vamos lá. Então, um exemplo da aplicação para achar o EVA. Podemos, com essas informações, encontrar o custo médio ponderado do capital conforme abaixo. Então, como é que faz o cálculo do custo médio ponderado do capital? É a porcentagem de capital de terceiros, que a gente acabou de achar aqui atrás, vezes o custo do capital de terceiros, que a gente também achou aqui atrás, vou mostrar passo a passo, vezes 1 menos a taxa de imposto de renda, mais a porcentagem do capital próprio, vezes o custo do capital próprio. Lembra que atrás que essa porcentagem do capital próprio e essa porcentagem do custo de capital eu tenho que dar para vocês? Então, olha só, antes de substituir na fórmula, aqui a gente tem a parte 2 da fórmula, e aqui ó, a gente tem a parte 1 da fórmula. E completando, ó, aqui a gente tem o percentual do imposto de renda. Então, com essas informações, a gente substitui. 33,33% está aqui, ó. Desculpe, 33,33%. Vezes 2,5%. Aí ele aqui, ó, 2,5%, capital de terceiros. Depois, desculpa, vezes 1 menos 0,2. O que é o 0,2? É o imposto de renda. Quanto que é o imposto de renda? 20%. 20 dividido por 100, aí ele aqui, ó, 0,2. A segunda parte da fórmula, 66,66%. Aí ele aqui, ó, 66,66%. A segunda parte, custo do capital próprio. Aí ele aqui, custo do capital próprio, 5%. Então, substituindo tudo, fazendo as contas, fazendo isso aqui dentro do parênteses primeiro, a gente acha 0,6667% mais 3,3333%. Então, a gente somando acha que o custo médio ponderado do capital é de 4%. Lá na frente, a gente vai precisar substituir na fórmula o 4%. O que é o 4%? É o 4 dividido por 100. Olha lá. Aí eu venho com aquele mesmo exemplo que a gente ficou de corrigir. Utilizando-se do exemplo anterior, que é esse que está aqui, vamos supor que a empresa tenha um tempo determinado de duração de 5 anos e que todo o resultado apurado em cada exercício seja distribuindo, mantendo-se assim um investimento constante. Além disso, a sua projeção de resultados seria como apresentada abaixo. Vocês vão ver aqui que a gente tem uma tabela abaixo representando todos os valores do EVA. Então, a gente tem no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4 e no ano 5, a projeção do EVA. Deixa esse negocinho abaixar aqui, só um minutinho. Então, a gente tem a projeção do EVA no ano 1 de 19 mil,
no ano 2 de 23 mil, no ano 3 de 27, no ano 4 de 31 e no ano 5 de 35 mil. Tá certo? O que a gente faz agora? Pede-se calcular o MVA desta empresa. Nós paramos aqui na aula passada. Como que fica o cálculo? Olha lá. Assim poderemos calcular o MVA desta empresa como sendo, substituindo na fórmula EVA do ano 1, EVA do ano 2, EVA do ano 3, EVA do ano 4 e EVA do ano 5, dividido por 1 mais o custo médio ponderado do capital elevado a 1, que é o primeiro ano, mais, né, é isso, mais mesmo, 1 mais o custo médio do capital elevado ao quadrado, porque é o ano 2, ano 3, custo médio ponderado do capital elevado a 3, que é o terceiro ano, mais o custo médio do... Nossa, isso hoje está travando aqui, mas vai melhorar. O custo médio ponderado do capital elevado a 4, mais 1, mais o custo médio ponderado do capital elevado a 5. O que a gente vai perceber? Que assim que a gente achar o primeiro 1 mais o custo médio ponderado do capital, o que vai mudar nos anos subsequentes é que vai ser elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4 e elevado a 5. Tá ok? Então, quanto que é 1 mais o custo médio ponderado do capital? É 1,04. Por que é 1,04? É 1 mais o 4 dividido por 100, que vai dar 1,04 no primeiro ano elevado ao quadrado, no primeiro ano elevado a 1, no segundo ano elevado ao quadrado, no terceiro ano elevado ao cubo, no quarto ano elevado à quarta parte, no quinto ano elevado à quinta parte. Fazendo as contas, a gente acha 18.269 no ano 1, 21.265 no ano 2, 24.003 no ano 3, 26.499 no ano 4 e 28.767 no ano 5. Fazendo a soma, então, a gente tem um MVA de 118.803. Coloquei aqui para vocês. Portanto, o MVA... Deixa eu só tirar. Portanto, pelo MVA, a empresa é totalmente viável desde que as premissas adotadas aconteçam. O que é essas premissas? É a obediência dessa tabela aqui, ó. Essas despesas aqui, ó, vou passar aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, tem que ser mantido durante esses 5 anos, que é o significado desse projeto aqui, do primeiro até o quinto ano. Tá certo? Aí aqui, ó, tem-se os cálculos, e aqui a gente fecha o cálculo do MVA. Deixa eu interromper aqui para ver quem está aí. Fala comigo se tem alguma dúvida até agora nesse cálculo do MVA agora desse jeito. Fala comigo. Vocês têm que falar comigo aí, gente. Ficou dúvida? Eu não tenho, não, Paulo. Eu tinha até feito, só que deu uns números muito grandes, mas aí agora eu olhando no seu, eu vi que está arredondado, aí ficou certo? Certinho? Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Valeu, Marcos. Bate. Eu estou gravando esse trem, gente? Tô. Isso. Tem não. Então, beleza. Beleza. Então, é só isso. O segredo, né, do cálculo do MVA é o cálculo do custo médio ponderado do capital. Isso, na prática, não é vazio, não é vazio. O balanço não é tão pequeno, mas a gente calcula.
Quando a gente tiver a oportunidade de estar junto, aí a gente faz exercícios mais complexos. Eu acredito que no próximo semestre, gente, se Deus quiser, vai estar. Vocês estão acompanhando aqui em Manhuaçu que começou a vacinação da área da educação? Ou vocês não têm notícia disso Eu aí? cheguei a ver alguma coisa assim. Hoje eu protocolei lá, que eu falei isso que eu, para vocês que estou trabalhando, protocolei o nome de todos os profissionais. Não sei se vocês perceberam lá, lá não está escrito professores, lá está escrito trabalhadores, não sei se vocês perceberam isso. Então, foi protocolado junto à Secretaria de Saúde aqui, todos os nomes dos funcionários da Escola do Futuro. Assim que chegar a da faculdade, eu aviso para vocês. Eu queria, gente, de coração, que fosse para todos, inclusive para vocês aí. Eu tomei a vacina em Belo Horizonte. Tem uma projeção do Zema que ele falou que até em final de agosto, começo de setembro, toda a população de Minas, toda, independente da idade, independente de tudo, vai estar imunizado. Então, vamos esperar isso. Eu sigo ele no Instagram e cobrei isso disso aí, cobrei isso dele lá, ele respondeu que é o projeto mesmo. Vamos esperar aí para ver se vai concretizar isso aí. Eu acredito que sim. Vamos lá agora para a nossa segunda partezinha. Essa aqui. Isso aqui, gente, o que acontece? É uma matéria, ela é muito importante. Então, o que eu fiz? Eu fiz a parte teórica. E no finalzinho aqui, eu coloquei uma pessoa explicando a construção dessa parte teórica no Excel. Se vocês não entenderem, mais uma vez, vocês param e me perguntam aí, direitinho, tá certo? Vamos lá. Eu venho, né? Sempre como a gente faz, olha lá. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, DNPL, e demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DLPA. Então, vamos lá. A DMPL tem por objetivo demonstrar as modificações, mutações, né, de todas as contas que compõem o patrimônio líquido de uma empresa durante um exercício. Eu quero frisar isso aqui sempre para vocês, que essas contazinhas aqui que estão aqui dentro é o X de cada empresa, qualquer que seja o porte. Porque isso aqui, mais tarde, lá na frente, vocês estão no quinto. No sexto, aqui. No sexto, depois no sétimo e oitavo, vocês vão ver que é uma contabilidade voltada mais para grandes empresas. Quando eu falo grandes empresas, eu falo com um volume de dinheiro maior, mas é muito importante vocês terem essa base, na minha opinião, né? Por isso que eu friso sempre e peço isso para vocês. Então, vem lá, a DLPA tem por objetivo apresentar os lançamentos credores e devedores na conta lucros ou prejuízos acumulados, que é uma das contas do PL. Essa palavrinha lucros ou prejuízos acumulados, a palavra lucro teve uma mudança. O que acontece com essa mudança? Esse lucro, só fechar isso aqui, que é as costas. Esse lucro, gente, ele tem que ter uma destinação, tá ok? Essa destinação aqui, ó, vai ser mostrada para vocês e eu ainda trouxe um material complementar para vocês verem como é que faz essa destinação desse lucro aqui, tá certo? Então, vamos lá. Na DLPA, entenderemos o acúmulo e a destinação dos lucros em determinado período ou tratamento dos prejuízos, caso estes tenham ocorrido. Depois que a gente estuda isso aqui, a gente precisa também ver como conferir qual que é a tributação que a empresa está, principalmente se ela for lucro presumido. Depois eu explico isso por quê. Aí a gente vem lá com a mudança das leis, olha para vocês verem.
Com as modificações introduzidas pela Lei 11.638 de 2007, na Lei 6.404/76, a conta lucros ou prejuízos acumulados não podem ter mais saldos positivos dos lucros sem destinação. É o que eu falei para vocês aqui. Se a empresa apresentar lucro, esse lucro tem que ser destinado para alguma conta que está lá dentro do PL. Na prática, vocês vão ver como é que a pessoa que eu escolhi aqui monta direitinho essa destinação desse lucro, tá certo? Então, vamos lá. Por isso, seu saldo inicial em um exercício social deverá ser sempre zero, assim como o seu saldo final. O que ele quer dizer aqui? Basicamente, se não houver prejuízo, o lucro de um exercício deve ser distribuído. Vocês vão ver que eu vou bater sempre nessa teclinha com vocês aqui. Uma parte deve ser obrigatoriamente utilizada para se construir a reserva legal, enquanto a outra deve ser destinada aos sócios como dividendos. Nós estudamos aqui a palavrinha dividendos e estudamos também como que é constituída a reserva legal. Eu trouxe a prática e trouxe um artigo científico para vocês verem como é que funciona a constituição de todas as reservas. Além da reserva legal, todas as outras reservas que fazem parte desta conta do PL aqui. Já o restante pode ser retido na empresa a título de reserva de lucros ou utilizadas para aumentar o capital. Capital esse que a gente dá o nome contábil de capital social. Vamos lá. Caso haja prejuízo, o lucro do exercício deve ser prioritariamente utilizada para compensá-lo, isso é, eliminar o saldo negativo da conta prejuízos acumulados, ou seja, a gente vai absorver o lucro, primeiramente, de um exercício para o outro, caso haja prejuízo, para saldar o prejuízo primeiro, para depois fazer a destinação desse lucro nas outras contas, como a gente falou aqui. Tá certo? Então, vamos lá. O lucro do exercício acarretará um lançamento credor no PL, especificamente na conta lucro ou prejuízos acumulados, que é a LPA. Se, em vez de lucro, o resultado do exercício for prejuízo, ocorrerá um lançamento devedor no PL, também na conta lucro ou prejuízos acumulados. Então, vamos por partes. Impacto do lucro no patrimônio da empresa. Quando analisamos as contas de uma empresa, ao final do exercício social, verificamos que o ativo é maior que o passivo exigível, né? Que é o passivo circulante, somado ao passivo não circulante. Isso se dá porque a empresa obteve lucro no período. Graficamente, fica assim, ó. O ativo a gente sempre lembra que é bens e direitos, passivo exigível e o PL. O lucro do exercício vai acarretar um aumento no PL com um lançamento com a distribuição de lucros e um lançamento aqui no ativo em bens e direitos. Tá certo? Então, vamos lá. O lucro de ponto de vista real e material está no ativo, lá, representado por algum tipo de riqueza, dinheiro, direito ou bens. Isso aqui, ó, a administração da empresa vai nos dizer como que isso vai ocorrer. Quem que faz isso, gente? A gente, como contador, tá bom? O que precisa ser feito ao final de cada exercício com lucro é registrar esse aumento da riqueza no patrimônio líquido, na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Vamos lá. A partir dessa conta, os lucros serão distribuídos ou os prejuízos compensados, como a gente vem falando aí.
Então, sucintamente, a DMPL evidencia a mutação de todas as contas do PL ocorrida durante o exercício. Identifica-se as variações ocorridas no patrimônio pertencente aos acionistas. Aumento de capital, lucro do período, dividendos e constituição dessas reservas. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Aí eu mostrei aqui, ó, de forma teórica como é que é feito. Colunas representam as contas que compõem o PL, exemplo, capital social, reserva de capital, etc. Linhas representam os eventos que alteram o patrimônio líquido e as suas respectivas contas. Exemplo, lucro / prejuízo do exercício, constituição de reservas e aumento de capital. Eu venho mostrando aqui para vocês como é que funciona a DMPL da Lojas Renner. Então, está aqui, ó. O que acontece com essa loja? O que ela faz com o capital social e como que é feito isso aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Para vocês verem daqui a pouquinho como que esse conhecido que eu escolhi para falar para vocês faz isso tudo aqui. Ó. Então, aqui depois vocês olhem. O que eu quero que vocês vejam sempre? A conta de ajuste de avaliação patrimonial que eu bati, né, com vocês nessa conta aqui, ó, o semestre quase que todo, que é uma conta muito perigosa, tá certo? Aí eu venho com outro exemplo, mostrando a DMPL da Perdigão SA. Vocês vão perceber aqui que a maioria das contas que usam essa ferramenta são SA, principalmente, que é foco do nosso estudo, as SAs de capital aberto. Vocês vão perceber que nesse exemplo aqui, ó, as colunas são menores do que as colunas das outras. Então, beleza. Aí eu venho mostrando para vocês a DMPL, mostrando coluna e mostrando linhas. Aí o que acontece? A gente, quando vê isso aqui, e vocês vendo isso aí, é um troço muito difícil de entender, na minha visão. Mas eu deixei aqui a termos de ilustração. Eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção, daqui a pouco, na construção, passo a passo, usando o Excel. Vou pedir esse favor para vocês. Fechamos, então, a parte da DMPL, e ele vem mostrando aqui o que é a DLPA. Alteração no lucro ou nos prejuízos acumulados, substitui a norma brasileira de contabilidade, das normas brasileiras de contabilidade através da TGA 1003.18. Demonstração do resultado abrangente, a gente estudou isso aqui a fundo, como é que funciona. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, a gente vai ver a construção dela aqui daqui a pouco, passo a passo, direitinho como é que funciona. E desde que as únicas alterações no PL sejam oriundas do resultado, ou seja, do lucro ou do prejuízo, do pagamento de dividendos ou da distribuição de lucros, correções de erros de períodos anteriores e de mudanças de políticas contábeis. Nesse exemplo prático que eu trouxe aqui para vocês, mostra essa correção de erros aqui em períodos anteriores, que não são os períodos correntes que a gente está estudando. Tá certo? Aí eu coloquei aqui, ó, uma DLPA só para ilustrar que em 2011 ela estava com esse saldo e em 2012 teve essa diminuição de saldo. O prejuízo de 72 mil passou para 221 mil e a destinação no lucro não teve, porque teve prejuízo. Fechou aqui, ó, com o saldo final de lucros acumulados com 451 mil.
Beleza. Aí eu coloquei aqui praticando. Esse praticando, vou pedir a vocês, gente, encarecidamente, que assistam até o final aqui como é que é a construção dessas duas ferramentas, tá? E aqui o meu muito obrigado de novo. Então, vou interromper. Vamos lá direitinho. Vocês têm que assistir, vocês não vão embora aí hoje, não. Pelo amor de Deus, assiste isso aqui, que eu acho, custei achar uma coisa que eu acho que vai entrar lá na cabeça de vocês. Vou compartilhar de novo aqui, de novo. Cadê meu negócio? Tá aqui, ó. Olha lá. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje falaremos aí sobre duas demonstrações contábeis bem relevantes das empresas, que são DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, também conhecida como demonstração das movimentações do patrimônio líquido, e DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Vale ressaltar que nós temos aí uma vasta gama de demonstrações contábeis e a cada vídeo nós fazemos aí a explanação de uma dessas demonstrações, fazendo alguns impactos práticos, conceituais, para possibilitar o entendimento dessas análises que podem ser feitas no tange às demonstrações contábeis e financeiras, e sempre ressaltando a importância que elas terão aí para o nosso dia a dia em termos operacionais e em termos de gestão. Então, dentro desse conjunto de demonstrações contábeis, nós temos o balanço patrimonial, temos a demonstração de resultados abrangente, DRA, temos DMPL e DLTA, que serão o nosso escopo de hoje, temos DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa pelo método direto e pelo método indireto, temos o DPA, que é a demonstração do valor adicionado, e o conjunto de notas explicativas. Portanto, nós temos aí vários relatórios, cada um dentro da sua amplitude agrega muito valor quando a empresa precisa realmente entender alguns aspectos importantes, seja de lucratividade, seja de patrimônio, seja de resultado, seja de geração de caixa. Um conjunto dessas demonstrações é que nos trazem aí uma vasta perspectiva de análise e de gestão também operacional. Então, para começarmos aqui, vamos trabalhar de uma forma bem prática. Vamos partir da premissa aqui que nós temos um saldo inicial de patrimônio líquido. Coloquei aqui simbolicamente 31/12/2019, mas a data que é o que menos importa. E vamos entender um pouquinho quais são os saldos iniciais que essa empresa tem de patrimônio líquido, que é o que nós teremos aqui como principal impacto para fazermos a demonstração das mutações do patrimônio líquido e também a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, e quais foram os movimentos que a empresa fez aí no período que acabaram gerando algum valor agregado ou na DRPL ou no DLTA. Lembrando que as empresas de grande porte, elas costumam utilizar somente a DRPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Já as empresas de pequeno e médio porte, elas podem usar ou a DMPL ou o DLTA, conforme a NBC-TG1000 está em sua primeira revisão. E aí, como nós sabemos qual dessas duas demonstrações a empresa de pequeno e médio porte vai utilizar? Depende dos movimentos que ocorrerem no patrimônio líquido da empresa no encerramento do exercício. Caso a empresa só tenha movimentações relacionadas com lucro ou prejuízo, basta fazer o DLTA. Então, vamos imaginar que a empresa simplesmente gerou lucro no período e distribuiu esse lucro. Não tem por que ela fazer a DMPL, visto que todas as movimentações do seu PL estão condizentes somente com lucros ou prejuízos acumulados. Agora, se a empresa, por exemplo, aumentou capital social em dinheiro, fez alguma outra atividade dentro do seu PL que não fique somente no contexto de lucro ou prejuízo acumulado, aí obrigatoriamente ela tem que fazer a DMPL. Então, esse conceito é importante, é um conceito que está na NBC-TG1000, na sua primeira revisão, e pelo que nós veremos aqui na prática, é muito simples também, uma vez que a empresa já fez a DMPL,
ela desenvolveu o DLTA, porque, basicamente, o DLTA é um pedacinho da DNPL, conforme nós veremos aqui no nosso caso prático. O primeiro ponto, saldos iniciais que a empresa tem. Vejamos. Capital social, 1.200.000. Reserva de capital, 450.000. Reservas de incentivos fiscais, que tem até origem também para aumento de capital social. Isso está relacionado com as empresas. Ela tem incentivo, elas possuem incentivos governamentais, e esses incentivos governamentais eles servem aí para aumentos futuros de capital social. E temos também aqui uma conta de lucros acumulados. Portanto, se nós somarmos aqui o PL inicial dessa empresa, ele é de R$ 2.080.000. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos utilizar essas informações. Agora vamos entender um pouquinho o que aconteceu dentro do exercício social com essa empresa para que nós saibamos lançar essas movimentações tanto na DNPL quanto na DLTA. Então, o primeiro aspecto aqui, a empresa atribuiu valor justo ao seu ativo imobilizado no valor de 80.000, com 30.000 de tributo diferido, de IR diferido, gerando um ajuste de avaliação patrimonial de 50.000. Ressalta-se que, conforme a vida útil estabelecida no laudo, o ajuste será realizado em 10 anos e, por conta disso, 50.000 dividido por 10 anos, R$ 5.000 já foi realizado no próprio exercício social. Então, vamos entender um pouquinho o que é isso. Toda vez que a empresa ela vai migrar pela primeira vez para a IFRS, ela tem essa perspectiva, levando em consideração que a IFRS busca que demonstremos os ativos imobilizados ao valor justo. Caso a empresa não tenha esses ativos ao valor justo, ela tem essa possibilidade de, na adoção inicial, contratar um laudo, contratar um especialista e trazer ao valor justo. É o que essa empresa fez. Então, nós vamos registrar esse lançamento, levando em consideração que o ativo imobilizado dela, ele sofreu aí um ajuste de R$ 50.000, porque nós não vamos considerar aqui no nosso PL o tributo diferido, visto que o tributo diferido vai ficar no passivo não circulante. Ou seja, a empresa ela agregou 80.000 de custo atribuído no seu ativo imobilizado, 30.000 contrapartida como passivo não circulante e IR diferido, e esse IR diferido será amortizado na mesma perspectiva que a depreciação da empresa for ocorrendo, ou seja, em 10 anos, depreciação desse bem, e teremos aí R$ 50.000 como ajuste de avaliação patrimonial, e nós temos que realizá-lo nessa mesma proporção aí de 10 anos. Um outro ajuste que aconteceu, a empresa aproveitou aí das suas reservas de incentivos fiscais, incentivos governamentais, e gerou um aumento de capital social. Ela fez uma alteração contratual, registrou, e aí nós temos que fazer essa movimentação também na DNPL. Um outro fato que aconteceu, a empresa ela percebeu que ela tinha algum saldo não contabilizado que deveria ter sido lançado na DRE, na demonstração de resultados em algum exercício anterior. E aí, é claro, se nós aplicarmos aqui o conceito do CPC 23, correção de erros no momento, sempre que acontece um erro, o primeiro aspecto é nós analisarmos a reabertura das demonstrações contábeis. No entanto, esse erro aqui que foi percebido, ele foi caracterizado como imaterial, e aí a empresa ela decidiu fazer o ajuste no próprio patrimônio. Por isso, nós teremos aí que registrar essa despesa, provavelmente de exercícios anteriores, que não foi lançada no exercício correto, provavelmente ficou aí com o valor a identificar no ativo da empresa, e quando a empresa conseguiu identificá-lo, foi baixado e vai gerar uma contrapartida aí na DNPL que nós teremos que registrar também. Além disso, a empresa oferiu um lucro de 34.000 e destinou 50% desse lucro a ser distribuído e 50% ela capitalizou como lucros acumulados. Até
importante mencionar essa questão de lucros acumulados. Logo que nós tivemos aí a aprovação da Lei 11.638, ficou muito clara essa questão de que as empresas não poderiam dar lucros acumulados. E isso, ele funciona plenamente, porém, para sociedades anônimas, empresas de capital aberto, empresas que realmente mantêm uma política de reserva, não é o caso das empresas limitadas e principalmente das pequenas e médias empresas. Portanto, é totalmente convencional, podemos utilizar sem problema algum a nomenclatura de lucros acumulados, principalmente no que tange a pequenas e médias empresas. Bom, agora que nós entendemos aqui os ajustes que devem ser feitos, vamos analisar a estrutura da DMPL e vamos fazer aqui a DMPL na prática. Então, a DMPL, ela possui, para cada conta do patrimônio, uma coluna. Então, se nós analisarmos aqui os saldos iniciais, capital, reserva de incentivos fiscais, lucros acumulados, nós perceberemos que cada uma dessas contas terá uma coluna para nós registrarmos as movimentações. E os fatos que vão acontecendo, nós lançaremos aqui nas linhas, ou seja, nas colunas as contas, nas linhas as movimentações. O início é sempre o registro dos saldos iniciais. Então, nesse caso aqui, nós chamamos de saldos iniciais, e para nós são os saldos em 31/12/2019. Então, nós poderíamos registrar aqui como 1/1/2020, por exemplo, para a empresa esses saldos. Então, vamos aqui registrar, lançar exatamente os saldos que nós temos no nosso enunciado. Temos 1.200.000 de capital, 450.000 de reserva de capital, 110.000 de reserva de incentivos fiscais, 320.000 de lucros acumulados. Por enquanto, não temos saldos aqui nessas contas de lucro do exercício e ajuste de avaliação patrimonial. São contas que depois nós perceberemos que elas serão movimentadas. E aí teremos um total do nosso PL de 2.080.000. Então, vejam, aqui no nosso enunciado, 2.080.000, simplesmente replicamos cada uma dessas contas. Agora, qual é o próximo passo? Registrarmos as movimentações. Nesse momento, nós temos que ter um conceito importante. Toda vez que nós tivermos uma mutação que afetar o total do PL, ela vai apresentar um saldo aqui na coluna do total. Toda vez que nós tivermos mutações que não afetarem o PL, elas ficarão zeradas aqui na coluna do total. Então, vamos entender um pouquinho melhor com um exemplo. Se a empresa ela faz um aumento de capital com reservas de capital, o que nós faríamos? Se ela já tem reserva de capital e eu aumento para capital social, simplesmente eu vou tirar um saldo de reserva e transferir para um saldo de capital. Nesse aspecto, eu não vou ter mudança do total do PL. Por quê? Eu vou realocar uma conta. Se eu só vou realocar a conta, eu não teria impacto aqui na coluna do total. Agora, e se a empresa ela aumenta capital social em dinheiro? Qual vai ser a movimentação? Ela vai gerar um ativo lá em caixa equivalente de caixa, vai gerar um PL em capital social. Aí sim, aí eu vou ter um aumento, eu vou ter um incremento do patrimônio líquido. E por conta disso, eu teria um valor aqui na coluna do total. Então, esse conceito é imprescindível para que a gente sempre consiga mapear se nós estamos concluindo da forma correta ou não a nossa DMPL. Então, vamos para a nossa primeira mutação. É o custo atribuído. Então, vamos lá. Vamos lançar no nosso histórico. Custo atribuído aqui de imobilizado. Essa conta, como que ela foi constituída? Débito ativo imobilizado, crédito passivo não circulante, crédito PL. Para que conta que nós registramos esse custo atribuído? Uma conta no PL chamada ajuste de avaliação patrimonial. Então, vamos registrar os 50.000.
Aí percebam, se eu tive um crédito no PL e o débito foi fora do PL, eu apliquei o PL. Então, na somatória, 50 mil, mais ou menos nenhum saldo que eu tenho nas outras contas, terei 50 mil afetado. Como que é a tratativa do custo atribuído? Na mesma proporção que a empresa deprecia o bem que foi levado ao valor justo, nós temos que realizar esse lucro, porque esse ajuste de avaliação patrimonial nada mais é do que um lucro futuro que será realizado conforme a empresa depreciar um bem que ela trouxe ao valor justo, e aí nós vamos registrar esses 50 mil dentro aqui da coluna de lucros acumulados. Vale ressaltar que esse lucro oriundo dos 50 mil, ele não é um lucro que pode ser distribuído. Então, o ideal, aqui para fins de exercício, como a ideia é apresentar a BNPL, eu não fiz dessa forma. Mas o ideal é todo o valor que nós baixarmos do ajuste de avaliação patrimonial e reconhecermos como lucro, é que ele fique numa coluna separada, numa conta separada, para que não haja distribuição desse valor de forma equivocada, porque esse valor ele não está imune tributariamente para ser distribuído. Aqui, a título de exercício, não tem problema, nós faremos a realização na conta de lucros acumulados. Então, realização do ajuste de avaliação patrimonial nada mais é do que eu reduzir o meu saldo de ajuste de avaliação patrimonial, reconhecer aqui já um ano do ciclo de depreciação do bem que gerou esse ganho patrimonial, e, em contrapartida, isso passa a ser um lucro acumulado da minha empresa. Entretanto, ressalto, esse lucro não pode ser distribuído. Ele fica capitalizado na empresa, por isso o ideal é sempre utilizar uma conta somente para esse lucro. E para outros também que sejam provenientes de ajustes de FRS. Então, percebam, menos 5 mais 5, o saldo é zero. É aquele conceito que eu trouxe há pouco. Quando eu simplesmente faço transferência dentro do PL, eu não terei nenhum impacto no total. Próxima mutação que nós temos aqui é o aumento de capital. O aumento de capital também foi gerado por intermédio de uma mutação interna. Ou seja, reduzimos o saldo de reservas de incentivos fiscais e transferimos esse saldo para o capital social. Mais 20 menos 20, efeito zero, é o que nós teremos aqui. Houve também uma mudança de prática e correção de erro, conforme a gente discutiu. A empresa ela acabou não levando em consideração uma despesa que deveria e gerou aqui essa mudança de prática. Onde que nós vamos lançar? Se isso deveria ser lançado na DRE para abater o resultado do exercício, é claro que nós lançaremos nos lucros acumulados, porque os lucros acumulados representam o resultado do exercício de períodos anteriores. Desta forma, lançaremos aqui esse ajuste de menos 5 mil, e como a contrapartida foi no ativo, para baixar aí uma conta que a empresa tinha de valores a classificar, valores a identificar, teremos aqui um saldo na coluna do total. Uma outra mutação que aconteceu foi um lucro que a empresa teve proveniente da DRE. Então, registraremos o resultado do exercício, o lucro do exercício. Poderia usar aqui a mesma coluna de lucros acumulados, mas só a título didático, vou colocar somente uma coluna para o resultado do exercício. Como o resultado do exercício ele não teve contrapartida dentro do próprio PE, e sim ele é proveniente da DRE, também teremos aqui um total, uma somatória 34 mais ou menos zero, teremos 34 mil reais. E, por fim, as destinações. Houve uma destinação de 50% para distribuição de lucros e 50% para lucros acumulados. Então, vamos fazer as destinações. A destinação para a distribuição de lucros, ela vai gerar um lançamento
reduzindo o resultado do exercício e gerando ou um passivo ou uma saída de caixa. Por conta disso, como o débito é no PL e o crédito é fora do PL, aí nesse caso nós não teremos um saldo na coluna aqui do total. Aliás, teremos um saldo na coluna do total, ao inverso. Então, o que eu vou fazer aqui? Menos 17 mil, distribuição de lucros, afeta o meu PL, melhor dizendo, porque tive um débito no PL, crédito fora do PL. Então, menos 17 mais ou menos zero, dará um saldo aqui de menos 17 na nossa coluna do total. E a distribuição aqui que nós fizemos para reserva de lucros, ou no caso, nós utilizamos lucros acumulados. Nós utilizamos lucros acumulados. Vamos lançar aqui os lucros acumulados. E aí sim será uma transação dentro do próprio PL. Vamos reduzir 17 mil no resultado do exercício. Vamos transferir 17 mil para lucros acumulados. Mais 17 menos 17, saldo zero. Fizemos todas as mutações. Agora, o que nós temos que fazer? Realizar as somatórias e validarmos aqui para ver se a nossa DMPL foi feita corretamente e se os saldos foram aí condizentes para que nas somatórias a gente consiga chegar ao mesmo valor. Então, que somatórias que nós vamos ter que fazer? Primeiro, vamos somar as colunas. O capital social fechou com 220, reserva de capital não teve alteração, reserva de incentivos fiscais reduziu, 110 menos 20 para 90 mil, exatamente a mudança que houve aqui no capital social. Lucros acumulados, 320, mais 5, menos 5, mais 17, 337. O resultado do exercício, como nós criamos aqui meramente para a transição do período, para demonstração de mais mutações aqui a título didático, ele vai zerar, 34 menos 17, menos 17 ele zera. O ajuste de avaliação patrimonial fica com um saldo de 45 mil, porque nós temos ainda 9 anos para trabalharmos esse saldo. E aí vem a grande momento, a grande hora de nós sabermos se a nossa DMPL está batida. O que nós faremos? Primeiro, vamos somar a última coluna, que é a do total. 2 milhões e 80 mais 50, menos 5 mais 34, mais 17 e 0. Temos um saldo de 2 milhões 142. E, somando a última coluna, nós tivemos esse saldo. Somando a última linha, nós temos que chegar ao mesmo saldo. Senão, tivemos algum equívoco aqui no meio da nossa DMPL. Então, 2 milhões 142. Vamos lá. 1,220, 450, 90, 337, 45, exatamente 2 milhões 142. Então, esse é o nosso patrimônio líquido final. Nós partimos de um patrimônio líquido de 2 milhões e 80, tivemos essas movimentações, essas mutações que nós discutimos, chegamos a um PL final de 2 milhões e 142. Então, essa é a DMPL, é a demonstração que tem por objetivo compartilhar todas as movimentações, todas as mutações que ocorreram no patrimônio líquido da empresa. Agora, para finalizar nossa aula, vamos focar nessas duas colunas aqui. Lucros acumulados e resultado do exercício. Por quê? Vamos trabalhar com o DLTA. O DLTA é bem mais reduzido, bem mais simplificado, e ele demonstra somente as variações em lucros ou prejuízos acumulados. Ou seja, exatamente essas duas colunas que nós temos aqui a serem trabalhadas. Então, vamos ficar bem atentos a essas duas colunas e vamos conhecer aqui a estrutura do DLTA. Então, o DLTA,
ele parte também do saldo inicial. Nós fazemos os ajustes efetivos que ocorreram em lucros ou prejuízos acumulados, chegaremos ao saldo atual. Após as destinações, chegaremos ao saldo final. Ele é muito mais simplificado, muito mais objetivo que a DNPE. Entretanto, ele não é tão completo quanto a DNPE, porque ele só mostra as variações em lucros e ou prejuízos acumulados. Então, quando nós vamos lançar aqui o saldo inicial, que nós vamos partir de saldo inicial? O saldo inicial que nós tínhamos em lucros acumulados. Então, nós vamos registrar 320 mil. Aí, pela DNPE, fica bem fácil para entender o DNPA. Basicamente, nós só poderemos lançar para o DNPA aquilo que afetou essas duas colunas, ou lucro acumulado ou resultado do exercício. Portanto, o custo atribuído em si não afeta resultado, não vai para o DLTA. Agora, a realização do ajuste de avaliação patrimonial afeta o lucro. Então, nós vamos levar para o DLTA. Houve a realização no montante de 5 mil. Aumentamos R$ 5.000 o nosso lucro acumulado. Já a mudança de prática, ela reduziu em 5 mil. Por que eu pulei aqui o aumento de capital? Porque ele também não movimentou essa coluna. Então, ele não me interessa nesse momento. R$ 5.000, mudança de prática. Vamos registrar aqui também. E o lucro do exercício. Conforme nós vimos pela DRE, houve um lucro de R$ 34.000. Se nós partirmos de 320 mais 5 menos 5 mais 34, chegaremos ao saldo atual, que é de 354 mil. Aí qual é a próxima etapa? Registrarmos as destinações. Aqui nós temos que tomar um certo cuidado para não nos equivocarmos. Por quê? Nós só vamos lançar como destinações aquilo que deixará de fazer parte de lucros ou prejuízos acumulados. Portanto, se eu destinei parte de resultado do exercício para lucro acumulado, ele continua no mesmo grupo de lucros ou prejuízos acumulados. Não vai ter nenhum efeito para fim de DLTA. Nós vamos lançar aqui, de fato, a distribuição de lucros, porque a distribuição de lucros gerou uma saída de lucros ou prejuízos acumulados e isso tem uma contrapartida ou a pagar no passivo ou contra o caixa no ativo. Portanto, essa nós temos que mencionar. Distribuição de lucros no valor de 17 mil. Qual será o nosso saldo final? 337. Vejam que é exatamente o que nós temos na DNPE. Partimos de 320, temos todas as movimentações e chegamos em 337 mil. Com isso, nós acabamos de ver dois exemplos práticos, de forma bastante detalhada, bastante simbólica aí, e espero que tenhamos conseguido passar todo o conceito de como deve ser feita a DNPL, de como deve ser feita a DLTA. Tudo isso está baseado no CPC 26, que é o CPC que trata de demonstrações contábeis, e também na NBCPG 1000, que está em sua primeira revisão, e que trata de FRS para pequenas e médias empresas. Agradeço aí pelas visitas no nosso canal e os convido para os próximos vídeos. Um grande abraço e até breve. Fala comigo, gente. Como é que foi? Cadê você, gente? Neste vídeo, vamos falar sobre a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é um documento que apresenta aos sócios, aos usuários em geral, as movimentações ocorridas com o patrimônio líquido durante determinado exercício contábil. O patrimônio líquido, recordando, representa o somatório dos recursos.
Fala comigo, gente. Aí, ó. Ô, Marcos. Isso. Deu para entender direitinho? Beleza. Essa pessoa que eu procurei, eu tive um contato com ele há muito tempo atrás. Ele falou: não, pode usar porque está lá no YouTube. Aí ele mostra direitinho como é que faz essa construção de forma sucinta mesmo, do que faz variar, o que mostra a variação. Aí eu peço para vocês verem isso de novo. Eu não vou pedir isso para vocês em prova, porque eu acho que a gente tinha que estar mais junto, junto que eu falo assim, com mais tempo para fazer um tipo de exercício desse, mas aqui mostra direitinho como é que faz a movimentação, como é que monta. Eu gostei que ele mostrou todas as contas que a gente viu, conta de ajuste, conta de incentivo fiscal e principalmente aquela conta de ajuste de avaliação patrimonial, tá certo? Aí, para encerrar, eu vou colocar esse material aqui para vocês, ó. Olha só que bacana. Esse material aqui, ele mostra tudo o que acontece nas reservas, no ajuste, na reserva de lucro, na reserva legal, reserva de contingência, tudo que faz parte das contas que tem lá dentro. Tá vendo? Eu queria que vocês lessem direitinho tudo que a gente falou, tá vendo? As mudanças que ocorreram. Aqui mostra tudo nesse artigo e fica tudo registrado aqui, ó, para futuramente, se vocês precisarem de fazer um trabalho, escrever, né, um TCC, né, vem aí daqui a pouquinho para a gente estar concluindo esse curso nosso. Não foi eu que fiz, tá vendo? Tá as referências todas citadas aqui, vocês podem ver. Peço, gente, que vocês... Vou desinterromper aqui. Eu peço que vocês procurem estudar agora mesmo, para a gente estar preparado para essa mudança de cenário aí. A gente não sabe, né, o que vai acontecer. Essa tendência desses tipos de estudo aí, a gente, né, não tem previsão, não sabe o que vai ocorrer. E conto com vocês aí. Agradeço demais a vocês, mais uma vez, por esse encontro. Semana que vem começam as nossas provas, estudem direitinho aí e estamos juntos. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí por ter esperado aí o final e estamos juntos. Valeu, Marcos. Obrigado. Obrigado, Gisele. Obrigado a todos que Boa estiveram noite, aí. Paulo. Daqui a pouquinho eu posto lá para nós. Qualquer dúvida é só me chamar. Quer falar, Gisele? Pode falar. Fala comigo. Não? Boa noite, tá dando boa noite. O microfone dela ficou mudo. Mas então Só fica boa assim. noite mesmo. Grande abraço, fiquem com Deus aí, precisar, eu estou à disposição, tá? Daqui a pouco eu posto lá para a gente. Por nada. Abraço.